Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. A justiça de Deus. Justiça, vamos pensar de uma maneira bem simples a respeito da justiça. A justiça está baseada no que se faz e no que se recebe em troca. Fez, recebeu. Fez o bem, recebeu o bem. É olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Ou seja, exatamente aquilo que a pessoa fez, ela vai receber. Justiça é exatamente isto. Nós vamos ver aqui Paulo nos falando sobre a justiça de Deus. E diante da justiça do Senhor, nós vamos ver que nenhum de nós escaparia. Nenhum de nós está pronto para se apresentar diante de Deus com as nossas obras. Você pode fazer daqui para frente, de hoje em diante, todas as boas obras. Você pode, como diz Paulo, até dar o seu corpo para ser queimado, pode dar todos os seus bens para os pobres, você pode fazer tudo com todo o seu coração daqui para frente. Vamos supor que a partir de hoje você não cometa um só pecado, mas e para trás? E o que você já fez até hoje, como fica? No céu não entra pecado. Então nós vamos ver que nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. Os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Os nossos pecados são uma dívida que nós temos para com Deus. Somos devedores à sua santidade. E então nós vamos ver que a justiça de Deus está totalmente ligada a Cristo para nos trazer salvação e perdão e nos tornar justos. Vamos ver o que a Escritura nos diz? Em Romanos capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 até o 25. Então, abra sua Bíblia e vamos ver. O texto diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Vamos ver o que Paulo quer dizer aqui. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro das nações, herdeiro do mundo. O Senhor diz para Abraão que o colocaria por pai de muitas nações. O Senhor trouxe para Abraão uma promessa de, podemos dizer assim, entre aspas, um governo mundial. Em Abraão, claro que o próprio Abraão viveu, teve os seus anos de vida, teve os seus filhos, teve as promessas de Deus cumpridas em sua vida, mas Abraão cumpriu na sua geração o seu tempo e morreu e partiu, e a palavra de Deus continuou. Qual era o propósito do Senhor na sua palavra aqui? Era através do herdeiro de Abraão, do seu descendente, não apenas Isaque, mas aquele que viria de Isaque, Jacó, que viria de Jacó, Judá, de Judá, Davi, de Davi, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Diz aqui a palavra que Abraão se torna herdeiro da promessa pela fé. Pela fé. Pela fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não podemos ver. Abraão creu. Quando Deus lhe falou: Abraão, você não tem nenhum filho até agora, mas eu te coloco como pai de muitas nações. Eu te coloco como aquele que vai estar governando sobre muitas nações. Ele creu. Ele creu.
Ele viveu a sua vida toda morando em tendas. Ele nunca teve um palácio, ele nunca teve uma casa de alvenaria, ele nunca teve coisas aqui na terra que pudessem justificar o ser herdeiro do mundo, de todas as nações, herdeiro do mundo. Mas ele creu. E a sua fé apontava para o descendente, Yeshua, Jesus. Sim, em Jesus nós vamos ter esse governo mundial. Em Jesus nós vamos ter esse título que o Senhor leva ali no Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz aqui que se fosse através da lei, Paulo está trazendo para os judeus, está trazendo para os irmãos cristãos de Roma um raciocínio sobre a lei e a graça, sobre a lei e a fé, sobre as obras e a fé, a lei e a graça. Paulo então vai mostrar que Abraão creu. Abraão creu em Deus, Abraão creu nas promessas e isto lhe foi imputado para justiça. Ele disse que não foi através da lei que Abraão teve tudo, porque nem tinha ainda a lei, Abraão nem tinha sido ainda circuncidado, Abraão ainda nem tinha a lei para cumpri-la e ele já recebera a promessa de Deus e ele creu. E o texto aqui, Paulo nos diz, porque a lei suscita a ira. Que ira? A nossa? Não, a ira de Deus. A lei mostra o pecado, a lei mostra aquilo que está errado, a lei é uma sinalização. A lei, ela mostra o erro, mas nós podemos viver e devemos viver pela fé. E podemos cumprir a vontade de Deus pela fé no poder do Espírito Santo de Deus. A lei suscita a ira por causa da transgressão dos homens, por não obedecerem à palavra de Deus. Vem o juízo, vem a ira de Deus derramada sobre a terra. Nós sabemos que hoje estamos vivendo dias tão difíceis. Sabemos que hoje, no mundo, está havendo esta ideologia de gêneros, essa busca pelo homossexualismo, o pecado, a violência, a maldade, a perversão, a mentira, o romper com os princípios eternos de Deus, criados por Ele, princípios de macho e fêmea, princípios da família, do casamento, princípios da procriação do ser humano, princípios de bondade, de amor para a perpetuação da raça humana, princípios que estão sendo minados, fundamentos que estão sendo cortados pelos homens. Um tempo de violência, de maldade, de imoralidade que nós estamos vivendo. E nós vamos vendo que em todas estas coisas vai haver o derramar da ira de Deus. O julgamento virá. O Apocalipse nos fala sobre o derramar das taças da ira de Deus. E Cristo exatamente nos livra dessa ira vindoura. Paulo fala que a lei suscita a ira. Por causa da lei, nós vemos que a ira será derramada, o juízo virá sobre a terra. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde alguma coisa é proibida, tem as penalidades. Onde não é proibido, não há transgressão. Por exemplo, aqui no Brasil, os motoqueiros precisam andar ou manejar a sua moto com capacete. É lei, eles têm de usar o capacete. Mas lá no Peru, em algumas nações aqui da América Latina, eles andam, em alguns lugares é proibido usar o capacete. Eles andam sem capacete. Como fica? Lá onde não há transgressão, não há lei, não há transgressão. Mas a lei, ela veio mostrar o que Deus planejou para o homem.
E ao cumprir a lei é boa, perfeita, agradável. A lei é boa. Mas o homem pôde perceber que ele não conseguiu cumprir. Então o texto nos diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está sob o regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Vemos aqui que Abraão creu. Ele creu quando não havia esperança, ele creu quando estava velho, ele e a sua esposa, estéril e sem possibilidade de ter mais filhos. Ele creu. Isto foi imputado para justiça. Nós vamos ver que Deus vai tratar conosco através da fé. Através da fé. E o texto continua dizendo: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é assim, Deus é fiel e continua fiel. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Por isso ele disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí, quando ele ainda não tinha filhos. E vêm os filhos de Abraão com a sua descendência de muitas e muitas nações. Então, o texto termina aqui dizendo: pelo que isto também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus está vivo para tornar justos a mim e a você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e peço o Teu perdão, Senhor. Faz-me justo, faz-me limpo, faz-me santo. Eu quero ser como Jesus, limpo e santo. Eis aqui o meu coração. Passa em revista a minha vida e dá-me a alegria de ser Teu filho. Eu me entrego a Ti com tudo que sou e tudo que tenho. Amém. Pai, que cada pessoa que assiste a este programa sinta a Tua presença e receba do alto a Tua graça, a Tua palavra, o Teu amor, e seja salvo, remido e cheio do Teu Espírito Santo para cumprir o Teu chamado. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.